irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui chegou, daqueles que nos assistem, acompanham esse programa na internet. Queria partilhar um texto que se encontra no livro de Reis, de 1 Reis, do capítulo 18. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Acho que vocês já devem estar vendo ele na tela aí. A partir do versículo 16 até o versículo 40. Livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16 até o versículo 40. Amém? Todos encontraram? Vamos ler, né? Vamos ler a palavra de Deus. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Obrigado, irmã. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez.
A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Esse é um texto, muito lido, muito pregado. O texto do Antigo Testamento fala do profeta Elias, fala nesse Monte Carmelo, dessa disputa, desse momento, muito difícil em que a nação de Israel se encontrava. Era um momento de grande declínio. Era um momento onde vários reis, depois de Salomão, até mesmo a partir de Salomão, se entregaram à idolatria, se entregaram ao pecado, se afastaram do Deus vivo, abandonaram os seus mandamentos, criaram deuses para si. E depois de Salomão, seu filho Roboão entrou no poder, e ali é-nos dito que houve um momento em que ele perde 10 tribos de Israel, para um homem chamado Jeroboão. E esse Jeroboão, ele decide, mandar fazer 2 bezerros de ouro, para colocar um em Dan, e outro em Gilgal, Beceba, agora não estou com a memória falhando. E nesses 2 locais que esses bezerros são colocados, o intuito é que as pessoas não precisem descer até Jerusalém para ali adorar a Deus e os seus corações se voltarem para o Deus vivo e ao mesmo tempo começarem a deixar ou abandonar esse reinado de Jeroboão. E a Bíblia nos diz que esse homem pecou de uma forma tão grande que, quando se falava em pecado, se dizia: pecou mais do que o próprio Jeroboão. O nome dele era referência. Era tão terrível a quantidade de pecados que esse homem cometeu e levou o povo a cometer, que o próximo rei ainda era pior do que ele. Até que a gente chega, depois de cerca de 7 reis, nós chegamos aqui no 7º rei, que é um homem chamado Acabe. E Acabe, a Escritura nos diz que Acabe ainda era pior do que todos os reis. E ele era tão ruim, mas tão ruim mesmo, que, para acabar de completar a maldade de Acabe, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, e ela traz para dentro de Israel o culto a Baal, e ela paga ali para que vários profetas, ela sustenta esses profetas de Baal e Aserá, para que ensine e instrua o povo nos caminhos de Deus. Então essa era a situação em que se encontrava. Lastimavelmente, o contexto era esse. Elias, meus irmãos, surge então um homem chamado Elias, um profeta de Deus. E Elias, todo mundo sabe que um profeta, ele tinha uma grande missão. E a primeira delas era a razão da sua existência ali, era porque as coisas não andavam nada bem no passado. Não deu certo. Então Elias aparece, um profeta do Senhor, e Deus envia Elias até a pessoa de Acabe.
E aí chega no momento do nosso texto. Diz, Elias tem uma missão muito grande, que é de despertar o povo, a consciência amortecida do povo, levar esse povo de volta até Deus, denunciar os seus pecados, suas transgressões. E ele tem palavras que não são muito agradáveis, ele não está ali para agradar as pessoas, ele está ali com uma mensagem da parte de Deus para o povo. E ele tem o intuito de levar esse povo de volta a Deus. Portanto, esse é todo o contexto em que a gente vai tomar como base. Eu queria, então, considerar com os irmãos nessa noite, considerando os nossos caminhos. Primeiro ponto que nós encontramos aqui de consideração é considerando o nosso declínio espiritual. Isso está lá nos versículos 16 ao 19, em que Obadias foi encontrar com Acabe, ele deu a notícia a Acabe, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu, Elias disse, então é você, ó perturbador de Israel. Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo, convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então, meus irmãos, essa é a primeira coisa que a gente percebe no declínio aqui. São três coisas que a gente precisa considerar quando o povo está em declínio, que serve para mim, que serve para você com certeza. A primeira delas é que Acabe, ele chama Elias de perturbador de Israel. Preste atenção, ora, Acabe, ele estava no pecado, ele casou com uma mulher que também era extremamente pecadora, em desobediência à palavra de Deus, e ele acusa Elias de perturbar Israel. Por quê? Porque Elias havia profetizado que, de acordo com sua palavra, durante 3 anos e 6 meses, não haveria de chover. E você imagine, todo mundo sabe que naquela região, as pessoas viviam da agricultura, então não chover era uma coisa terrível, não era perturbador para qualquer líder. Ora, todo mundo sabe também que Baal era o deus da fertilidade, era o deus que controlava o clima. Uma forma de Deus enfrentar Baal, portanto, era justamente tirar a chuva. Se Baal fosse Deus de verdade, então ele iria mandar chuva para o povo. Então, essa era a situação. Então, o primeiro caso de declínio a gente percebe pelo seguinte, porque esse homem está em pecado, mas ele acusa o profeta de Deus, o homem de Deus, ele diz que esse homem é que está em pecado, e não eu. Esse homem é que perturba Israel. A razão da ruína de Israel é por causa de Elias, e não é verdade, meus irmãos. E aí entra um ponto muito importante, meus irmãos, que serve para mim e para você. É mais fácil a gente acusar os outros de pecado do que acusar a gente. É mais fácil a gente dizer que os outros estão errados do que a gente dizer, eu estou errado, eu estou em pecado, pequei contra o céu e contra ti. É fácil, é muito difícil você chegar e dizer, como o salmista Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe. É muito difícil. É muito difícil as pessoas chegarem e dizerem que estão erradas. Todo mundo sabe que fulano de tal está errado. Ele mesmo até que sabe que está errado também, mas ele não quer admitir que está errado. Geralmente essas pessoas, elas dizem o seguinte, não se meta com a minha vida. Da minha vida cuido eu. Da minha alma cuido eu. Eu é que decido. Eu é que sou o chefe da casa, eu é que faço tudo, eu é que decido.
Sabe, meus irmãos, tem muitos líderes que não aceitam um conselho bom. Tem muitos pais de famílias que não aceitam um conselho bom. Tem muitos filhos que não aceitam um bom conselho. Quantas pessoas estão em declínio, estão indo para o abismo dia após dia e são avisadas de que se continuar andando naquele caminho, vão cair em perdição, vão cair na ruína. Eles são irredutíveis, são orgulhosos, são presunçosos, são desobedientes às autoridades, são desobedientes a Deus, são desobedientes aos pais, os filhos. Você conhece pessoas assim que são desobedientes? É só o que tem, meus irmãos. Nesse texto nós vemos que há um declínio muito grande, meus irmãos, porque o texto diz que Acabe abandonou os mandamentos de Deus. Ele abandonou a palavra de Deus. Agora aqui, imagine, meus irmãos, você tem aqui a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Você tem aqui a palavra de Deus, que nos guia em toda a verdade, que nos instrui em todos os seus caminhos, que mostra como podemos se aproximar de Deus, como se achegar a Deus, como viver em santidade, em temor, em reverência e respeito para com Deus. E do outro lado você tem uma mentira, e aí você se abraça com essa mentira e deixa a verdade da palavra de Deus de lado. Não quero saber da palavra de Deus, não quero saber de Deus. Deus não existe, alguns dizem. Eu não quero esse negócio de evangelho, eu não quero negócio com isso. Sou muito mais antes de tomar minha cervejinha, comer minha carninha assada, beber, farrear, curtir a vida, desfrutar da vida, deixa a vida me levar. É isso que as pessoas muitas vezes fazem. A palavra de Deus para eles não vale nada. Meus irmãos, que coisa terrível é as pessoas abandonarem aquilo que é bom, que é puro, que é real, que é verdadeiro, que é certo, por aquilo que é errado, que é injusto, que é mal. Como é que a pessoa conhece a verdade da palavra de Deus e abandona? Pode existir alguma coisa melhor do que a palavra de Deus? Você conhece alguma coisa melhor do que seguir a palavra de Deus? Você conhece uma coisa melhor do que seguir os mandamentos de Deus? Me diga, por amor de Deus, o que é. Me lembrei agora do irmão Gentil. Ele disse: irmão Wilton, se inventar uma coisa melhor do que ser crente, eu ainda não deixo de ser crente. Ele disse: se inventaram, viu, irmãos? Porque nunca vão inventar, não. Ser crente é coisa boa, é bom demais, é maravilhoso. Tem coisa melhor do que ser crente? Tem coisa melhor do que ser um seguidor de Jesus? Você viu aquele que me amou e se entregou por mim, que morreu pelos meus pecados? Tem coisa melhor do que você viver uma vida para Jesus? Não tem. Mas aqui o povo dele, o povo de Deus, deixou os mandamentos de Deus e deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar a obra da criação dos homens. É isso que ele diz aqui, que eles abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. É isso que está escrito aqui. Mas, meus irmãos, vamos um pouco mais adiante, vamos considerar nesse segundo momento, aquilo que está lá no 1 Reis, capítulo 18, verso 20 ao 22. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Meus irmãos, nesse segundo momento aqui a gente percebe a indefinição do povo. O povo não disse uma palavra, o texto diz. Você já chegou para alguém e falou a verdade para ela
E ela deu aquilo por calado, não disse sim, mas também não disse não. Aqui está um homem de Deus, um profeta de Deus, com a mensagem de Deus, e ele chega para o povo agora. Primeiro, lembra que ele chegou para Acabe, mas agora ele chega para o povo. Note que Deus trata com todo mundo, meus irmãos, porque todo mundo é pecador. Então agora ele se dirige ao povo. Ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver essa indefinição? Esse momento, meus irmãos, que eu acho muito bonito esse momento aqui, é o fato de que Elias, ele não deixa espaço para meio termo. Ele simplesmente diz: ou vocês vão seguir a Deus, ou vocês vão seguir a Baal. Ou você acende, você não pode viver naquela cultura de que eu acendo uma vela para Deus e no outro dia eu acendo uma vela para o diabo. Hoje eu sirvo a Jesus, eu sou de Jesus, eu me alegro em Jesus, mas quando for amanhã, aparece uma festa do mundão aí e eu vou para lá. Isso está certo? Não. Está errado. Hoje eu abraço aquilo que é certo, puro e verdadeiro. Amanhã eu abraço a mentira, a falsidade. Isso está certo? Não. A Escritura diz que a gente deve buscar o bem e não o mal. É isso que a Escritura diz. Meus irmãos, Jesus ele é muito preciso. Veja o que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, e não me segue, não pode ser digno de mim. Com Jesus é assim, meus irmãos. Não tem meio termo com Jesus. Ou é tudo ou é nada, já viu aquela frase? É tudo ou nada. Com Jesus é assim. Não existe meio termo, mas tem muita gente em cima do muro. Não querem um negócio com Jesus. Eu quero. Pergunte para alguém: você quer ir para o céu? Ela diz: eu quero. Você quer Jesus? Eu quero também. Até aí tudo bem. Mas quando Jesus diz: tem uma cruz para carregar, vocês vão ter que abandonar o pecado. Vocês deixam o ímpio, a Bíblia diz, o seu caminho ímpio, e se converta ao Senhor. Deixa o ímpio os seus maus pensamentos. Isaías 55. Deixa a maldade, deixa a inveja, deixa o egoísmo, deixa o pecado, deixa a ganância, a ambição, deixa o orgulho, a vaidade, a maldade, a mentira. Deixa os seus desejos carnais e tome a sua cruz. Quando chega a parte da cruz, meus irmãos, cruz é o quê? Cruz é morte. Cruz é renúncia. Cruz é abandono de pecado. Essa é a parte do evangelho que ninguém gosta. Sabe, tem algumas coisas no evangelho que são fáceis, né, de fazer, né? Levantar a mão. Ser batizado aqui não é tão difícil fazer isso. Dar um dízimo, dar uma oferta, essas coisas são muito fáceis. São coisas fáceis de fazer. Mas abandonar o pecado, não vamos dizer que é fácil, porque não é. Abandonar coisas que você gosta, dizer não a elas, essa é a parte difícil. E sabe, meus irmãos, a maioria das pessoas, elas seguem as leis até certo ponto, né? Eu chamo de seguir as leis até certo ponto porque é o seguinte: se você vê, e aqui no Apodi, o exemplo disso, você está aqui no trânsito, e você chega aqui nesse sinal. Quando você chega no sinal, a pessoa olha para um lado, olha para o outro, está o sinal vermelho, o cara passa. Mas por que ele passa? Porque não tem multa. Aqueles caras devem saber que não tem multa, que eu não acredito. Porque se tivesse multa, uma multa de verdade ali, ele não passava, mas ele passa.
Porque é fácil fazer isso. Há leis que quando existem coisas na lei que, não, isso aqui dá para quebrar, dá para dar um jeitinho brasileiro. Mas quando as coisas se tornam mais difíceis, aí fica difícil de você quebrar a lei, não fica? Imagine se tivesse uma lei onde atravessar o sinal, você fosse preso pelo menos por 6 meses. Você acha que todo mundo iria atravessar o sinal? Imagine se tivesse uma lei para você que mata alguém, você passava o resto da vida na cadeia, não tem progressão. As coisas ficam mais difíceis, não ficam? Se a lei é mais severa e mais dura, nós temos o quê? Uma punição mais severa, não tem? E se a punição é mais severa, se as consequências são maiores, o que é que as pessoas fazem? Epa, peraí. Quando se trata do Evangelho, não é diferente, meus irmãos. Há coisas fáceis no Evangelho de seguir, mas há coisas complicadas no Evangelho também. E quando chega nessa parte das coisas complicadas, não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que fica no barco, não, né? E aí a gente poderia ilustrar isso com casamento, né? Quando a gente está lá, naquele momento, né, de casar e tudo, né, na alegria, na dor, aquela coisa lá da promessa, está tudo fácil. Mas de repente, acontece de sua esposa, do seu esposo pegar uma doença em que você vai ter que cuidar dele. Ela ficou lá inválida e você vai ter que cuidar dele por 30, 40 anos. Vai ter alguns que vão abandonar o barco ou não vai? Ninguém conhece um caso assim? Me lembrei agora de B.B. Warfield. Esse é um exemplo positivo. B.B. Warfield, né? Ele era um grande teólogo. E ele, assim que casou, ele foi passear na Europa. E um raio atingiu a sua esposa. E ela ficou numa situação, ela permaneceu viva, sim, mas ela ficou numa situação muito difícil, que precisava de cuidados. Então ele arranjou uma casa próximo do lugar onde ele ensinava, e ali ele ia para o seminário. Daí a pouco ele tinha que vir para casa para cuidar da sua esposa. Ele ia lá e voltava. E ele passou a vida toda, o resto da vida, cuidando de sua esposa. Ele não abandonou aquele compromisso. Ele não abandonou aquela cruz, aquela responsabilidade que um dia ele havia prometido que ia ficar do lado dela na alegria e na dor. E quando chegou a dor, ele ficou. E é interessante que não passou muito tempo, depois que ela morreu, ele também veio ao óbito. Mas ele fez aquilo que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Que coisa bonita. Mas vamos, meus irmãos, ainda considerar um pouco mais adiante. Nós vamos considerar o terceiro ponto aqui, considerando nossa cegueira espiritual. 1 Reis 18, do 26 ao 29. Veja o que diz aí. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Considerando a cegueira espiritual. Quanta cegueira espiritual aqui existe? Eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Deus já tinha dado provas no passado que era Deus, porque Ele tirou os seus antepassados, né,
a partir do chamado de Abraão, Isaac, Jacó, a partir do Egito, Deus havia feito milagres, maravilhas no deserto, sustentado aquele povo, e isso passou de geração a geração. Mas por que a gente percebe que eles estão adorando um Deus que não responde a eles? Lembra daquele no livro de Salmos que diz, esse Deus, eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm pés, mas eles não conseguem andar. Eles têm mãos, mas eles não conseguem apalpar. Está tudo bonitinho, mas é só isso mesmo. Por que as pessoas deixam o Deus verdadeiro para adorar falsos deuses? Isso é cegueira espiritual, ou não é? Ora, Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que controlava o clima. Mas estava com 3 anos e 6 meses que o profeta de Deus disse que não ia chover e não choveu. Então, Baal, que Deus é esse que não fala, que não responde, que não dá atenção? Esse é um Deus falso, um Deus que não responde. Esse não é Deus, não. Deus é o nosso, meus irmãos. Deus é o nosso, porque Ele estava lá nos céus. A Bíblia diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para que a gente fosse ricos na fé. Deus é o nosso, que amou a gente de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus que nos ama e que, apesar de todos os nossos pecados, a Bíblia nos diz que Ele nos recebe. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Esse é o Deus bom, o Deus verdadeiro, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que se importa comigo e com você, por mais dura que seja a sua vida. Não esqueça, esse Deus não abandona. A Escritura nos diz, no livro de Salmos, ainda que meu pai e minha mãe me abandonam, contudo o Senhor não me abandonará. No livro de Hebreus, ele faz uma citação semelhante, mas ele acrescenta algo. Ele diz que jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Jamais. No livro de Isaías, pode uma mulher, está lá escrito, lá em Isaías, 49:15, lá em Isaías está escrito, pode uma mulher ou uma mãe abandonar o filho que ainda mama? E o texto diz que pode. Mas ele diz, vê Israel, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Esse é o Deus verdadeiro. Por esse nós devemos estar dispostos a morrer, porque Ele morreu por nós, Ele mostrou o seu amor por nós. Mas aqui está um Deus falso, que não manda chuva, que não abençoa, que não morreu por nós. Um Deus que nem sequer existe, só existe na cabeça do homem, que cega o homem, e as pessoas ainda estão se rasgando, se cortando, se ensanguentando. Fala conosco, Baal, e Baal não falou. Entramos agora numa consideração muito importante. Talvez você diga, mas esse Deus aí, né? Esse Deus que Baal, isso é uma coisa muito ultrapassada para nós hoje. Bem, naquele tempo, né, tinha aquelas imagens, né, que todo mundo sabe que tem um Baal lá, um bonequinho pequeno, uma coisa lá. Todo mundo sabe que aquelas imagens ali, é fácil você detectar esse Deus. É fácil você perceber que aquilo ali é uma coisa que o homem criou. Agora, difícil mesmo é você detectar no seu coração os deuses que existem aí. Calvino dizia que no coração do homem há uma fábrica de ídolos. Os deuses mais poderosos do nosso tempo quais são eles hoje? Dinheiro, sexo e poder. São 3 deuses poderosos. Por dinheiro, pessoas se deixam corromper. Olha o caso do INSS aí. Há deputados, 15 deputados. Desses 15 deputados recebiam por mês
50 mil reais. Veja que coisa. Eles se deixam corromper. Pessoas matam os seus próprios pais para ficar com herança. Filhos fazem isso com os pais. As pessoas estão dispostas a matar por causa de quê? De herança. Poder, as pessoas estão dispostas a matar. Vou matar fulano e tal, porque se eu matar, a vaga de vereador, de prefeito, de deputado vai ser minha. Eu sou o da vez. Todo mundo sabe disso. Isso acontece. É fato. Sexo. O que as pessoas não fazem por sexo? Elas vendem os seus corpos por causa de sexo. Pornografia está em toda parte. É uma das indústrias que mais é exaltada e valorizada no mundo. Falando de sexo, me lembrei agora daquele caso, uma mulher, agora eu não lembro o nome daquela criatura, que ela fez sexo com seu próprio filho. Não se escandalize. Nosso mundo é mau. Esses são os deuses do nosso tempo. Os deuses do poder, do sexo. A Escritura nos diz o quê? No livro de Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte ou o poderoso na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu faço juízo, que eu faço misericórdia. Nessas coisas me agrado eu, diz o Senhor, lá em Jeremias. Nós temos muitos deuses. Existem outros deuses aqui que a gente poderia falar. O Deus da beleza hoje, ele é muito cultuado, ele é muito valorizado. Pessoas estão dispostas a pagar altas quantias, porque só porque nasceu com o narizinho maior, né, pastor? Eu nasci com o narizinho assim, um pouco avantajado, né? Não, vou dar um cortezinho aqui, eu vou lá, vou diminuir aqui para ficar mais bonito. Aí olha para o corpo, não, eu estou muito gordo, vou já fazer uma cirurgia aqui, vai resolver ligeiro. Elas não estão satisfeitas com o seu corpo. Existem muitos outros deuses que a gente poderia tratar aqui. Mas, meus irmãos, o tempo corre, né? Vamos para o último ponto. Vamos para a última consideração do texto, considerando nossa incapacidade espiritual. Capítulo 18, versos 36 e 39. Veja o que diz. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam. E Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Note que tem uma parte que diz o seguinte: Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Meus irmãos, nós temos que considerar o fato de que nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, nosso coração está tão envolvido e marcado, inclinado para o pecado, que se Deus não nos atrair até Ele, se Deus não enviar um profeta, se Deus não mandar pregar a palavra, se Deus não enviar um Moisés para libertar o povo do Egito, o povo vai continuar no Egito, não vai sair de lá. É preciso Deus levantar um profeta, levantar um homem, uma mulher e mandar pregar a palavra para as pessoas. Sabe, meus irmãos,
Que tarefa difícil essa do profeta, que eu acho. Porque na tarefa do profeta, ele tem que dizer coisas que não vão agradar aos ouvintes. Ele vai ter que dizer a verdade. Ele vai dizer palavras como o profeta João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou outro momento, o Senhor Jesus, Pedro também vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Ou Isaías, o profeta Isaías vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho ímpio, o homem perverso os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Veja que palavras duras. Meus irmãos, e aí essa tarefa ingrata do profeta, quando ele prega o evangelho, o que pode acontecer com o profeta, mesmo falando a verdade, mesmo sendo amando de Deus? O profeta Isaías, os historiadores dizem que ele morreu cerrado ao meio, no período de um rei chamado Manassés. Cerrado ao meio, meus irmãos. Veja, a tarefa do profeta é pregar a verdade. Mas quando você prega a verdade, muitas vezes você arranja inimigos. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele faz uma indagação muito interessante, quando ele diz: fiz-me vosso inimigo por falar a verdade? A verdade é uma coisa que machuca as pessoas, meus irmãos. A verdade dói, meus irmãos. Dói sim. O pai e a mãe às vezes chega para o filho e fala a verdade. Dói para ele, dói nele primeiro, antes de doer no filho. Mas primeiro dói nele, ele tem que dizer, ele tem que castigar, ele tem que disciplinar, ele tem que corrigir. Certamente que o profeta repreende aquelas pessoas, seus pecados, suas iniquidades. Certamente que a maior parte da massa, meus irmãos, não vão se converter. A maior parte das pessoas não vão aceitar a palavra de Deus. Elas vão até dizer que concordam, que gostam daquilo, que é interessante, que é bonito, mas não é para mim. A mensagem, meus irmãos, é dura, e só quem pode mudar as pessoas é Deus. Só Deus tem o poder e a prerrogativa, só Deus, porque o profeta ele prega o quê? Ele prega justiça, ele prega o juízo vindouro, ele prega coisas que, olha, raça de víboras, se vocês não se converterem, né, o que vai acontecer? Ele diz: olha, tem um inferno esperando por vocês. Então é dura essas palavras? São muito duras, não são? Mas essa é a realidade, essa é a beleza. O evangelho é uma coisa que eu acho mais maravilhosa na Bíblia, é o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho não alisa couro de ninguém. Não bota um passa-mão assim por cima, não. Não passa a mão por cima, não. Quando Jesus tem de dizer uma coisa, ele dizia, meus irmãos. Quando Paulo tinha de dizer uma coisa, até o próprio Pedro, Paulo diz: resistir-lhe na cara. Teve que falar a verdade para Pedro, Paulo. O evangelho é assim, meus irmãos. É duro, sim. Mas, meus irmãos, quando a gente está doente, e quando a gente vai para o médico diz: olha, se você tomar esse remédio aqui, por mais amargo que ele seja, eu quero dizer que você vai ser restaurado, você vai voltar a ter saúde. O que é que você faz? Toma um remédio? Certamente, o ideal é tomar o remédio, mas você conhece algumas pessoas que nem o remédio querem tomar. O remédio do evangelho é amargo, porque ele fala a verdade nua e crua, doa quem doer. Com Jesus Cristo, quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Com Jesus Cristo o caminho não é largo, não. Com Jesus Cristo o caminho é estreito, a porta é apertada. E Jesus diz o quê? Entre pela porta estreita. É isso que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Eu não sei se vocês conhecem a história de mais de 6.000 homens. E eu vou contar essa história e vou encerrar. Mais de 6.000 soldados na época de um imperador chamado Maximiano, em 286 depois de Cristo. Sim,
Eles foram chamados a prestar sacrifício geral, que era muito comum ao imperador. E uma das coisas que era exigido do Maximiano, sabe o que era? Só, olha, vocês vão ter que entrar nas Gálias, uma localidade que tinha lá, e vocês vão ter que matar os cristãos. E eles eram de Tebas, eles eram naturais de Tebas, e eles eram tudo de uma região só. Vocês vão ter que entrar lá e vão ter que matar os cristãos. Só que todos os soldados, meus irmãos, mais de 6.000 soldados, eram cristãos. E sabe o que eles disseram para o imperador? Disse, não, a gente não vai fazer isso. O imperador pegou 10 aqui de um lado, 10 do outro, 10 do outro, e disse, não, vamos matar aqui um. E aí, pensando que ia levar os outros a desistirem, ninguém disse não. E para encurtar a história, aqueles homens permaneceram firmes e fiéis, e os outros soldados que estavam ali foram orientados por Maximiano a matar todos aqueles, mais de 6.000 homens foram mortos. Isso mostra para mim e para você, meus irmãos, que evangelho não tem meio termo. Com Jesus Cristo, ou é tudo, ou é nada. Isso mostra para mim e para você, meus irmãos. Também, isso não quer dizer que agora, já que só Jesus salva, e a Bíblia diz que é, mas a Bíblia diz também, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A Bíblia diz que a gente tem responsabilidade, sim. Deus chama, Deus capacita, Deus restaura, Deus renova, Deus converte, Deus perdoa, sim. Mas nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Eu espero, meus irmãos, nesta noite, que a gente considere esse texto com muita propriedade, que a gente considere os nossos caminhos. Como disse Eugênio Peterson, eu sou um pecador falando a pecadores, eu sou pecador como você. E como pecador que sou, eu sei que em algum momento a gente vai falhar, a gente vai errar. Mas se a gente é de Jesus, a gente vai se arrepender, a gente vai dobrar o nosso joelho, a gente vai se humilhar, a gente vai confessar o nosso pecado, e a gente vai lutar para não pecar. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, da gente se decidir, seguir a Jesus ou seguir a Baal. O ideal é que a gente siga Jesus, doa a quem doer, custe o que custar. É um preço alto? Sim, é, mas o maior preço Jesus já pagou. A nossa oração é que você crie vergonha na cara e se volte para Jesus, e Jesus é bom. O resto, como dizia, tem uma frase que diz o seguinte, né? Diz que Jesus é ouro, o resto é bijuteria, né? Então, fique com o ouro, o resto é só bijuteria. E aquela outra frase que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Que Deus nos abençoe, irmãos.